No mundo programado para correr à velocidade da luz, quem é que tem a coragem de carregar um travão? Dou-vos as boas-vindas ao Luz Extra, um podcast da agência Lusa. O meu nome é Alexandra Luís e convido-vos a desligar o piloto automático por uns minutos. Hoje vamos falar sobre o futuro com a inteligência artificial, mas com os pés bem assentos no presente. As grandes tecnológicas têm os algoritmos, nós temos o ritmo. E se o maior avanço tecnológico do momento for tomar conta disto tudo? Vários têm sido os apelos para abrandar o ritmo do seu desenvolvimento. Os mais recentes vieram do Papa e da norte-americana Anthropic, dona do Cloud Mythos, a mais avançada e controversa linha de modelos de inteligência artificial desenvolvida pela tecnologia. Na sua primeira encíclica, o Papa apelou ao desarmamento da inteligência artificial para impedir que esta domine a humanidade, posição que foi elogiada pela Anthropic. Pouco depois, a Anthropic alertou que a inteligência artificial seria capaz de criar o seu próprio sucessor de forma autónoma nos próximos tempos. E sugeriu uma pausa no seu desenvolvimento, para que a sociedade e a investigação consigam acompanhar o ritmo. Estes apelos acordaram os receios sobre uma inteligência artificial geral, que é capaz de substituir os humanos, qual ficção científica. Nos próximos minutos, desafiamos a pressa e debatemos o tema com o jurista João Leitão Figueiredo, da CMS Portugal. Luz Extra, um podcast da agência Lusa. Olá, João. Bem-vindo ao Luz Extra. E começava-lhe por perguntar, será que a inteligência artificial está a criar soluções ou a acelerar problemas? Boa tarde, Alexandra. Antes de mais, deixe-me agradecer-lhe o convite, assim pessoalmente, e à Luz Extra. É sempre um gosto estar a conversar consigo. Eu diria que a inteligência artificial está a cumprir o seu papel, ou o papel de todas as grandes tecnologias disruptivas, não é? Historicamente, sempre ocorreu desta forma. Criam problemas e encontram soluções. Criam soluções muito concretas, neste caso, com os incrementos exponenciais de produtividade, na aceleração científica, na automação daqueles processos de elevada complexidade que o ser humano já não está disposto a executar ou não pretende executar, mas, por outro lado, faz também acompanhar de um conjunto significativo de desafios, como sejam a escala, a velocidade ou a governação. O ponto crucial, diria eu, que frequentemente escapa ao debate público, é este. Não estamos perante uma tecnologia meramente incremental. Estamos perante uma tecnologia que altera a matriz através da qual o próprio progresso acontece. Isto é relevante, porquê? Porque deixamos de desenvolver apenas uma ferramenta e passamos a dispor de um sistema que acelera o próprio processo de criação tecnológico. Durante muito tempo, ou durante séculos, assim posso dizer, a engenharia estava a operar num território conceptual muito confortável. Quanto mais complexo era um sistema, fosse ele um navio, uma aeronave, uma ponte, mais inteligível era para o ser humano. E, portanto, mantinha-se sempre no nosso quadro mental de relação causa e efeito. No contexto da inteligência artificial, pelo contrário, esse paradigma altera-se. O desafio estrutural já não reside apenas naquilo que o sistema executa por desenho, ou seja, aquilo que foi pensado pelo ser humano, mas sim nos comportamentos que o próprio desenvolve de forma emergente, autónoma e que nem sempre é compreensível por parte do ser humano. E falou na Anthropic, que no fundo acaba por invocar o conceito de autoaperfeiçoamento recursivo, e o alerta incide precisamente sobre esta transição. Estamos a evoluir de sistemas que utilizamos para sistemas que ativamente nos vão coadjuvar na construção e a geração de novas tecnologias. Isto não é uma narrativa de ficção científica, nem deve ser interpretado, diria eu, como num prisma apocalíptico, mas altera drasticamente a gestão do tempo que temos para a incorporação destas ferramentas. Quando o ritmo da tecnologia supera a nossa capacidade de a compreender e assimilar, existe aqui um desfazamento que não decorre da escassez da inteligência ou da capacidade cognitiva, mas pelo contrário, porque esta tecnologia evolui de forma extraordinariamente célere, extraordinariamente veloz. Qual a principal razão do pedido deste abrandamento? O que é que está por trás? Eu diria que concorrem múltiplos fatores, mas eu diria que a motivação subjacente não reside numa tecnofobia ou na rejeição do progresso. Eu diria que há, sim, uma preocupação legítima com a perda de linearidade e de controle sobre o ritmo de evolução.
Ou seja, no momento em que os sistemas de inteligência artificial passam a atuar como produtores de conhecimento orientados para a sua própria otimização, o ciclo de desenvolvimento assume uma natureza exponencial. Ou seja, está a desafiar a capacidade de supervisão humana e a própria capacidade de controle institucional. Todavia, acho que é importante analisar este cenário sob prismas que transcendem a estrita dimensão ética. Este debate também é condicionado por dinâmicas de mercado, equilíbrios geopolíticos, dado que a própria indústria possui incentivos claros para modelar a percepção destes riscos. Temos o caso da Anthropic. Existe ali, acho eu, uma preocupação genuína com a segurança. Este tem sido um pilar fundacional desta organização. Com um posicionamento que tem sido claro, diria eu, estratégico, cirúrgico, num mercado altamente competitivo. E a Anthropic tem vindo a liderar a narrativa do desenvolvimento responsável, estabelecendo barreiras regulatórias à entrada que podem, na prática, também onerar aquelas outras empresas concorrentes de menor dimensão e também limitar a capacidade de disputa do mercado. Este debate não é puramente técnico, também tem aqui uma elevada componente de xadrez estratégico, se assim posso dizer, e de concorrência. As grandes empresas tecnológicas, como é o caso da Anthropic, não operam como entidades filantrópicas, nem são neutros. Temos que compreender e aceitar esta realidade. Respondem a acionistas, têm os seus concorrentes, atuam em função da liderança do mercado, adaptam-se, ajustam-se. Muitas vezes nós, como público destinatário desta mensagem, cometemos um erro de escrutínio ao tomar estas comunicações e fazer leituras extremas destas comunicações e não se devem catalogar as mesmas como alarmismo corporativo ou como uma mera estratégia publicitária. Existe aqui um risco regulatório e sistémico, que pode ser real, mesmo quando converge com uma estratégia de posicionamento público e relações públicas de uma empresa em concreto. Anda para baixo com esta importância e impacto. Poderá ser uma estratégia de marketing? Sem dúvida. A Anthropic tem-se vindo a caracterizar por uma estratégia de comunicação externa muito associada a esta lógica de correção e seriedade na implementação de ferramentas de inteligência artificial. Sem prejuízo desta narrativa estar muito próxima daquilo que é a visão corporativa da Anthropic, não podemos também ignorar que existem fundamentos para esta preocupação. Existem muitas vezes, existe muitas vezes, e neste caso parece-me verificar-se, uma conjugação entre aquilo que são as intenções e filosofia de comunicação externa de uma entidade com aquilo que é a realidade que está a ser percepcionada atualmente pela própria e pelo mercado. Na sua opinião, devemos ou não abrandar o desenvolvimento da inteligência artificial? Isso faz sentido? Bem, a resposta mais honesta que posso dar é que essa escolha é uma ilusão. Não estamos perante uma escolha binária entre acelerar e travar. E por uma moratória global no desenvolvimento da inteligência artificial, a figura-se, diria eu, de uma enorme ingenuidade prática. A tecnologia não depende, hoje em dia, de um interruptor centralizado. Não está inteiramente em Silicon Valley, já está pulverizada, não apenas empresas, mas também Estados soberanos, universidades, laboratórios, corporações, tudo a uma escala mundial. Portanto, tentar travar esta evolução ou esta utilização acaba por ser um pouco ilusório. Mas existe um fator estrutural evidente que está a ser na teoria do jogo, não é? Os incentivos vigentes penalizam a prudência isolada. Portanto, quando temos uma única entidade, um único país, ou um único bloco, tentar fazer uma pausa isolada ou imprimir uma lógica diferente ao mercado, no atual contexto competitivo, esse ator, ao optar por abrandar unilateralmente ou suspender, assume o risco de incorrer num atraso estrutural que é, a meu ver, provavelmente definitivo. Perante este cenário, nenhum operador deseja ser o primeiro a ceder a velocidade. Muito pelo contrário. Esta lógica que foi agora comunicada, ou este alerta que foi lançado, seguramente não terá uma correspondência prática imediata nem no contexto da atividade da Anthropic. E outra coisa que também é importante, historicamente nenhuma grande evolução ou revolução tecnológica foi dirimida através de decretos ou de decisões de interrupção. Nós nunca suspendemos o processo de eletrificação, a expansão da internet ou sequer os avanços na biotecnologia. Portanto, o nosso padrão civilizacional sempre consistiu não em travar a inovação, mas em
seguir e criar as baias, as regras, os mecanismos, os institutos adequados para regular e absorver. Aqui a questão é que nós estamos perante um verdadeiro desfazamento entre a natureza tecnológica da inteligência artificial e aquilo que é a ordem institucional, que está bastante atrasada e não tem a capacidade de evoluir à velocidade e rapidez com que evolui o modelo de IA. Portanto, estamos a falar de uma realidade que muitas vezes evolui de semana para semana, de mês para mês, com uma outra entidade, um conjunto de entidades que carecem de anos para evoluir. Portanto, este desequilíbrio crítico situa-se na resposta institucional, não propriamente na inteligência artificial. A abordagem mais realista, diria eu, recusa uma pausa que qualificaria como utópica e quando muito, privilegiaria uma contenção cirúrgica, assegurada por maior nível de auditorias independentes, os testes de segurança mais rigorosos, intervenção firme, onde os riscos são sistémicos e não apenas conjunturais e que, portanto, se tornam intoleráveis. Eu faço aqui um bocadinho paralelo com aquilo que foi a história do nosso país, não é? Se nós tivéssemos optado por imobilizar as caravelas no estuário do Tejo, por receio de partir como ao desconhecido, não teria havido descobrimentos, não é? Nós não o parámos por medo do mar, mas também não nos lançámos sem ter os instrumentos necessários à própria navegação. Portanto, eu diria que é nessa fase que nós estamos, a tentar encontrar quais são os instrumentos mais adequados para continuar a navegar esta onda da inteligência artificial. Qual a visão que tem do futuro com a inteligência artificial? A Europa tem regulação, os outros mercados nem tanto? Pois, a Europa acaba sempre por ter esta natureza um pouco de tentar regular. Costuma-se dizer, os Estados Unidos desenvolvem, não é? Investigam, desenvolvem, a Europa regula e depois já temos um outro bloco que acaba por desenvolver também em concorrência com o bloco americano. E isto coloca-nos perante uma situação de concorrência muito complicada de gerir. A minha perspectiva de futuro é que a inteligência artificial continuará a ser um dos vetores mais transformadores da história da humanidade. Fundamentalmente porque não se destina a otimizar a força física ou qualquer ato em particular, mas sim expandir a nossa capacidade cognitiva de produzir conhecimento, de fundamentar as nossas decisões ou mesmo de organizar a estrutura socioeconómica. Num cenário perfeito e virtuoso, diria eu que a inteligência artificial poderá mesmo assumir um papel multiplicador da capacidade humana, ou seja, permitir a aceleração na investigação científica, otimização dos sistemas de saúde, libertar o capital humano daquelas tarefas burocráticas, repetitivas e incómodas e permitir que o ser humano concentre toda a sua atenção em funções que, por natureza, não são replicáveis pela inteligência artificial, nomeadamente aquelas que são de natureza estritamente criativa e estratégica. Eu acho que este contexto, este desfecho, não é providencial nem automático, ou seja, encontra-se acima de tudo, é ligado à nossa maturidade coletiva de aceitação e de compreensão. Portanto, o amanhã da inteligência artificial não será determinado pelo nível de inteligência que as máquinas venham a manifestar, mas sim pela nossa competência em compreendê-las, em enquadrá-las e, acima de tudo, governá-las adequadamente. O desafio central, se assim posso dizer, e em minha opinião, não se resume à escolha entre a inércia legislativa, a aceleração desmedida. O verdadeiro teste reside na nossa aptidão e na aptidão das nossas estruturas governativas e regulatórias e também sociais para se adaptar e exercer uma supervisão que seja eficaz sobre uma tecnologia que progride a um ritmo que nunca teve um precedente igual na história da humanidade. Se conseguimos demonstrar esta capacidade de resposta, estou seguro que teremos desenvolvido um instrumento de progresso mais poderoso de sempre. Se falharmos, aqui acho que não devemos cair no risco de começar a imaginar ou permitir que o nosso imaginário entre os filmes de Hollywood com cenários catastróficos, mas temos que compreender é que entraremos num mundo talvez com consequências mais subtis e perversos, em que a progressiva dependência face aos sistemas opacos, omnipresentes e de tal forma complexos, se tornarão totalmente imunes ao escrutínio e à nossa capacidade de os compreender. A futura inteligência artificial não constitui um destino inexorável. É essencialmente uma opção de governação política e uma opção de
risco social. Muito obrigada pela sua participação e por ter aceitado o convite do Luz Extra e até breve. Uma produção da agência Lusa disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.